Olá, meninos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais uma aula. O tema a ser trabalhado hoje é a produção agrícola. Ele se encontra no capítulo 4. E uma das habilidades que vamos trabalhar é identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano a partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização. A maior parte dos alimentos que consumimos e das matérias-primas que necessitamos para produzir os mais variados tipos de produtos é obtido por meio da agricultura e da pecuária. Essas atividades são desenvolvidas de modo muito diferentes nas mais diversas regiões do planeta. Existem propriedades rurais pequenas, médias, grandes. Algumas propriedades usam técnicas modernas, outras mantêm técnicas tradicionais, e há ainda aquelas que misturam ambas. Nós podemos observar, através dessas imagens, que as atividades agrícolas, elas tanto podem ser desenvolvidas manualmente, como também elas podem ser desenvolvidas através da utilização de máquinas. Todas essas características imprimem marcas diferentes em cada lugar. Portanto, o nível de desenvolvimento tecnológico, as condições socioeconômicas, os hábitos alimentares e os aspectos ambientais de cada lugar influenciam a configuração das atividades agropecuárias no espaço geográfico onde temos. Ultimamente, as propriedades rurais, elas tendem a se dedicar ao cultivo de um ou mais produtos, a criação de animais ou as duas atividades ao mesmo tempo. Vocês já pararam para pensar como os humanos iniciaram o processo de desenvolvimento da agricultura e a criação de animais? O desenvolvimento da agricultura e da pecuária teve início há cerca de 10 mil anos. Até então, os grupos humanos não conheciam as técnicas de cultivo, nem sabiam domesticar os animais e viviam da caça e da coleta. Quando havia um inverno vigoroso, os períodos de seca eram muito prolongados. As pessoas se deslocavam de locais para outros locais, onde as condições naturais fossem melhores para a obtenção de alimentos. Esses povos, portanto, não tinham habitação fixa, ou seja, eles eram nômades, viviam de um lugar para outro lugar, atrás de alimentos e melhores condições de sobrevivência. Com o passar do tempo, os seres humanos começaram a domesticar animais e aumentar em uma mesma área a concentração de plantas, que forneciam alimentos, começando assim a desenvolver a agricultura e a pecuária. Quando as condições naturais eram favoráveis, a produção de alimentos gerava um excedente que podia ser armazenado. Com isso, esses povos passaram a ter possibilidade de se fixar em um determinado local, tornando-se assim sedentários, ou seja, o contrário do nomadismo. O desenvolvimento da agricultura com o passar do tempo e da pecuária e o aumento na produção de alimentos também permitiu a divisão de algumas tarefas. Alguns plantavam, outros produziam ferramentas, roupas e utensílios. Alguns eram comerciantes, outros eram sacerdotes, dirigentes. Isso fez surgir os primeiros núcleos urbanos, ou seja, as primeiras vilas, as primeiras cidades. Com o aumento da população das grandes civilizações, foi necessário também aumentar a produção de alimentos e o cultivo. Dessa forma, não se podia apenas depender das condições naturais, da chuva ou do sol. Então, as civilizações elas começaram a desenvolver técnicas, surgindo então a utilização de animais para arar o solo, canais de irrigação, enxadas, carroças e moinhos. Todas essas técnicas eram utilizadas para aumentar cada vez mais a produtividade e também a criação de animais. O Brasil, desde o período colonial, vem recebendo espécies de vegetais e animais que não são originários da nossa localidade. Um exemplo a ser mencionado é através da imagem da qual nós estamos vendo. Por exemplo, a banana, laranja, o mamão
não são elementos originários do Brasil. Eles foram recebidos de outros países desde o período colonial. E dessa forma, elas foram se adaptando bem às condições naturais do Brasil. Hoje nós podemos observar que a tecnologia vive a serviço do campo. Então, com o desenvolvimento dessa tecnologia, foram desenvolvidos meios de adaptação de plantas a climas diferentes daqueles onde se originaram. Aos poucos, foram surgindo sistemas de irrigação mais avançados, como nós podemos ver na imagem, e também sementes modificadas em laboratórios, como também agrotóxicos, que permitem que as plantas consigam sobreviver a pragas. Por isso, dessa forma, nós também podemos observar que os preços das frutas em supermercados ou feiras, elas podem oscilar. Uma hora podem estar mais baratas, em determinados momentos do ano podem estar mais caras. A fruta da época é sempre a mais abundante e a mais barata. Por quê? Porque ela não pode ser armazenada devido à sua quantidade e também na sua produção vai exigir menos tecnologia em sua produção, barateando cada vez mais o produto. Embora hoje exista a tecnologia necessária para driblar as limitações que a natureza impõe aos cultivos de alimentos e à criação de animais, será que todos os agricultores têm acesso igual a esses recursos tecnológicos? A resposta é não. Nós podemos observar até em nossa cidade que nem todos os agricultores ou criadores de animais possuem recursos financeiros para investir em sua própria terra. Esses recursos requerem uma grande quantidade de dinheiro, um financiamento muito alto, que acaba afastando o pequeno agricultor, o pequeno pecuarista, a desenvolver ainda mais as suas atividades agrícolas. A mecanização agrícola, ela iniciou-se nos Estados Unidos entre o final do século XIX. Essas máquinas, elas foram desenvolvidas para realizar alguns dos trabalhos que eram executados por animais e pelos agricultores, sempre no intuito de aumentar a produtividade e o lucro. A utilização delas foi um importante fator de desenvolvimento da agropecuária, porque ela permitiu a preparação do solo, o plantio, utilizando cada vez menos mão de obra, ou seja, pessoas que trabalham no campo. Desse modo, a mecanização da agricultura sempre permitiu um grande aumento da produtividade e, logicamente, da produção. Aos poucos, as máquinas usadas no campo foram aperfeiçoadas e passaram a ser usadas em diferentes países e regiões do planeta. Isso ocorreu de forma diferenciada nos lugares e gerou diferentes consequências. Por exemplo, nos Estados Unidos, nós podemos observar que grande parte das pessoas que migraram do campo para a cidade conseguiram trabalhar nos setores de serviço ou então na área industrial, diferentemente do Brasil, onde muitas pessoas que migraram do campo para a cidade forçadamente por não terem mais trabalho e serem substituídos pelas máquinas, não conseguiram obter trabalho e, consequentemente, passaram por grandes dificuldades. No Brasil, esse movimento de migração do campo para a cidade, do qual nós chamamos de êxodo rural, ele se intensificou principalmente entre 1970 e 1990. Quando alguns produtores rurais passaram a utilizar também sistemas de irrigação e seleção de sementes, como também outras técnicas modernas. Isso fez com que o pequeno trabalhador, agricultor, perdesse o seu trabalho para as máquinas e o mesmo não tivesse outra solução a não ser migrar para as cidades atrás de emprego. Nós podemos observar também que o crescente uso de máquinas na agricultura, no entanto, não levou à extinção das técnicas de cultivo tradicionais. Muitos agricultores ainda hoje preferem manter seus métodos de cultivo, porque eles permitem usar adubos e insumos de modo reduzido, portanto, a produção se torna mais barata. Além disso, alguns grupos também preservam suas técnicas de cultivo como forma de manter sua cultura e suas tradições. Nas regiões agrícolas onde é utilizada as técnicas ainda tradicionais, é necessário empregar uma grande quantidade de trabalhadores, porque o serviço é praticamente todo manual, como nós observamos nessa primeira imagem. A principal consequência disso é uma produção muito pequena, em comparação com as produções que são utilizadas máquinas para o plantio. Obrigada por estarem comigo nessa aula, espero que todos tenham gostado e utilizem um livro didático para resolver as atividades. Um abraço!